estudantes nos perguntam como se preparar para o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, cuja nota vai ficar marcada ali no seu currículo. Para isso, a FATEC Tatuí, em especial o curso de Gestão em Tecnologia da Informação, preparou alguns vídeos para vocês se familiarizarem com este teste. Inicialmente, traremos, então, a prova de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, realizada, a prova mais recente, em 2021. A primeira página, temos instruções, e aí iniciamos com as questões discursivas. Então, tivemos duas questões discursivas, trabalharemos com a primeira hoje. Questão de formação geral. A primeira dica para vocês é fazer uma análise geral da questão. Temos, então, texto 1, texto 2. Em época de censura, a própria existência da arte passa a ser questionada. Leio a primeira frase do texto 1. Vejo que o que faz a arte é de um livro que se chama Direito, Arte e Liberdade, das edições Sesc. Então, falaremos sobre arte, né? E o texto 2, dos direitos e deveres individuais, vou verificar a Constituição Federal do Brasil, né? Então, sobre arte e sobre direito. Temos aí, então, dois textos, vamos para já a pergunta. Professora, mas antes de ler os textos, sim, antes de lerem os textos, vocês devem ir já à pergunta, procurar ali o imperativo, né? O que eles querem que você faça. Considerando as informações, discorra a respeito da relação entre arte, cultura e censura, à luz da ideia de liberdade artística. Já sei o que é. Venho, quantas linhas tenho para escrever? 15 linhas. Tudo isso? Muito pouco, gente. Vocês vão ver que até é mais difícil quando a gente tem menos linhas para trabalhar. Bom, depois dessa leitura geral, a gente vai, aí sim, arregaçar as mangas e ler o texto 1. Vamos lá. Em época de censura, a própria existência da arte passa a ser questionada. Surge em debates em jornais, na rua, em casa, para discutir sua relevância. Não podemos deixar de nos perguntar como chegamos a essa estranha situação em que precisamos justificar a própria existência da arte. Ela pode ser julgada apressadamente como boa ou ruim, mas nem por isso deixa de ser arte. O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard aponta para o fato de que a cultura é a regra, a arte é a exceção. A arte é, dentro da cultura, o que tensiona a própria cultura para, assim, levá-la para outros lugares. Enquanto a cultura regula, a arte destoa e movimenta. A arte questiona, incomoda e transforma. A arte e cultura se contradizem, mas andam de mãos dadas. Os psicanalistas Sueli Ronick e Félix Guattari consideram que o conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades semióticas em esferas às quais os homens são remetidos. Tais atividades, assim isoladas, são padronizadas para o modo de semiotização dominante. A arte, por sua vez, existe plenamente quando junta o que é separado, questiona o que é geralmente aceito, grita onde há silêncio, desorganizando e reorganizando a cultura. Quando se discutem os limites da arte, são, na verdade, os limites da nossa tolerância que estão sendo debatidos. Né? O que vemos aí, então, um texto de 3 parágrafos, dizendo que, em época de censura, a existência da arte é questionada, a arte, ela movimenta a cultura, que é algo, assim, mais estabilizado, né? Mais tolerado. E a arte,
Então, ela, ao movimentar a cultura, ela vai testar nossa tolerância, certo? Fizemos a leitura, vamos então, no canto, escrever qual é a nossa interpretação desse primeiro texto. No primeiro parágrafo, a ditadura questiona a existência da arte. Segundo parágrafo, a arte tensiona a cultura. Terceiro parágrafo, a arte testa a nossa tolerância. Com as nossas palavras, fazemos uma interpretação do texto 1. Voltemos, então, para texto 2, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estamos aí com a Constituição Federal do Brasil de 1988, vocês bem sabem, a chamada Constituição Cidadã. Portanto, a arte deve ser livre, independente de censura. Considerando as informações e os argumentos presentes nos textos 1 e 2, discorra a respeito da relação entre arte, cultura e censura, à luz da ideia de liberdade artística garantida pela Constituição Federal de 1988. Apresente em seu texto 2 ações educativas que podem contribuir para minimizar essas tensões e garantir a liberdade artística prevista pela lei. Bom, o que temos, então, a fazer é discorrer a respeito de uma relação entre arte, cultura e censura, né, à luz da liberdade artística. Professora, mas eu não poderia ser a favor da censura? Não. Porque o enunciado já diz qual é a posição que ele quer que você tome, né? E 2, qualquer resposta que fuja aos direitos humanos, aí vai ser anulada, né? Então, além da coerência, da coesão, do respeito às normas gramaticais, o respeito aos direitos humanos também é fundamental. Você não vai poder propor, por exemplo, a censura prévia a toda obra de arte, correto? As perguntas discursivas serão respondidas em apenas 15 linhas. E o que isto significa? Isso significa que, primeiro, você vai dar uma olhada geral, né? Saber sobre o que é, da onde são esses textos. Depois, tentar compreender o que a pergunta está querendo, depois você vai ler esses textos, interpretá-los, e aí sim, antes de escrever, você vai fazer um plano de texto antes de iniciar o seu rascunho, correto? Esse plano de texto, então, uma introdução de 3 ou 4 linhas, em que você já vai apresentar o tema, um desenvolvimento de cerca de 7 linhas no máximo, em que você vai, neste caso, desenvolver a relação entre arte, cultura e censura, já apresentada na introdução, e uma conclusão. Como fazer uma conclusão? Você vai, de alguma forma, resumir o que você disse, né? Neste caso específico, o enunciado pede 2 ações educativas que vão ter que aparecer necessariamente nessa conclusão, que será uma conclusão também de, no máximo, 4 linhas, para vocês chegarem às 15 linhas. A estrutura é a mesma de um texto dissertativo, argumentativo do Enem, mas com a metade do espaço.
Então, vocês têm que ser bem objetivos e claros. Eu testei em casa, né, este texto, né, com 15 linhas, e vocês verão aqui, então, uma proposta de resposta. É sabido que a arte tensiona a cultura, questionando as verdades estabelecidas. Por isso, governos autoritários ou grupos religiosos não toleram sua liberdade. Aí vocês veem nesse primeiro parágrafo que eu já coloquei o tema. A arte tensiona a cultura, porque questiona as verdades de uma cultura, mas governos autoritários não toleram a sua liberdade. Nos anos 60, agora eu vou desenvolver essa ideia. E como eu vou desenvolver? Nesse caso, eu vou dar exemplos aí numa linha histórica. Nos anos 60, quando o Brasil vivia sob uma ditadura, músicas e peças de teatro eram proibidas. Artistas eram perseguidos, presos e torturados. Após a redemocratização, mesmo com a garantia da liberdade pela Constituição, alguns autores têm livros banidos por abordarem temas que a sociedade não tem interesse de discutir. Aqui, então, eu escolhi um desenvolvimento dessa ideia histórico, vamos dizer assim, falando do Brasil nos anos 60 e falando depois da redemocratização da nova república, né? Quando você tem, aí eu vou citar o texto motivador, a Constituição, né? Que mesmo com a Constituição, hoje, alguns autores têm livros banidos por abordarem temas que a sociedade não tem interesse de discutir. Não estou dando nomes, mesmo porque em 15 linhas isto resta impossível, tá? Mas estou dando aí um exemplo do que ocorre. E já vou para a conclusão. Seria importante que o Estado promovesse oficinas artísticas e que também realizasse debates para ampliar a consciência sobre a natureza da arte. Como eu vou dizer uma ação? Inicialmente, é preciso que a gente diga quem faça, o que faça, né? Como faça e para que faça. Né? Aí eu estou dizendo que o Estado deve promover oficinas, né? Essa é uma ação, e deve realizar debates. Aí já estou colocando a segunda ação, já que é essa a pergunta que a prova me pede. Está então a proposta de resolução da primeira questão discursiva, da parte de formação geral, que é a primeira parte que vai aparecer no ENAD para vocês. Vocês estão descansados, o importante é que vocês leiam com atenção, interpretem e consigam responder com estratégias argumentativas, correção gramatical, com o vocabulário adequado, com respeito aos direitos humanos, usando os textos motivadores, mas trazendo também o repertório de vocês, e isso vai contar ponto também, porque vai mostrar que vocês, de fato, conseguem articular as ideias de forma condizente, né, com uma graduação aí no nível universitário. Fiquem atentos, mais vídeos vêm aí com a resolução de uma outra questão discursiva e das objetivas também. Até lá. Tchau.